Oi, criançada, paz do Senhor, a tia Sassá com vocês mais uma vez. Hoje a nossa aula de hoje vai falar sobre o Deus bondoso, né? Porque Deus é muito bondoso. Vamos falar hoje de Abraão e seus 2 filhos. Então vamos lá, antes a gente fazer a nossa lição, a gente vai orar a oração da alegria. Junta as mãozinhas para dar o grito de guerra com a tia Sassá. Papai eterno, Jesus amado, quero neste dia te apresentar cada uma das crianças, as professoras, para que o Senhor venha estar abençoando cada uma de nós. Que o Senhor venha estar abençoando seus papais, suas mamães, que o Senhor venha estar abençoando a nossa aula, para que as crianças venham aprender mais e mais. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém! Amém, criançada! Então, hoje a gente vai falar, a nossa leitura de hoje está no capítulo de Gênesis, capítulo 21, versículo 9 ao 20, viu? Mas a gente não vai estar lendo para não tomar muito tempo. Aí vocês leem em casa, tá bom? Combinado? A gente vai ler só o versículo para memorizar, que tia Sassá vai colocar na telona pra gente ler junto, né? Combinado? Pronto, vamos lá, memorizar o versículo. Que diz assim: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo o que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com o seu povo, por causa da sua compaixão, do seu grande amor. Isaías, capítulo 63, versículo 7. Esse é o nosso versículo para memorizar, criançada. Pronto, já voltamos no versículo para memorizar. Agora a gente vai para a história. Então vamos contar a história de Abraão e Sara, sua esposa. Vamos lá. Abraão, ele tinha uma promessa que Deus fez para ele e para Sara, falando que eles iam ter filho, que eles iam ter uma descendência muito grande, ia ter muitos filhos. Mas Sara não acreditou, porque ela já era muito velhinha, ela já era velha, e Abraão também. Mas mesmo assim, Abraão continuou confiando em Deus e esperando a promessa de Deus. Só que chegou um dia que Sara olhou para Abraão e falou assim para ele: Abraão, eu vou te dar a minha serva Agar para que você tenha um filho com ela. Por quê? Para poder para você ter a sua descendência, para os seus filhos crescerem da sua descendência, já que Deus disse que você ia ter filho. Então, aí o filho dela vai ser para mim. Só que Abraão tinha 87 anos quando ele teve um filho com Agar. E o nome do filho dele, com Agar, se chamava Ismael. E aí, ele teve esse filho. Só que chegou um tempo que Abraão fez 100 anos. Quando ele fez 100 anos, e ele ficou esperando ainda que Deus desse o filho dele com a Sara, com a sua esposa. Só que Sara já tinha 90 anos. Então, ela achou que jamais ela ia ter filho. Mas Deus prometeu e cumpriu. E aí foi quando Abraão tinha 100 anos e Sara já tinha 90. E aí Deus deu um filho para eles e falou para eles chamarem o filho dele de Isaac. E aí Deus deu esse filho para ele. E aí ele teve esses 2 filhos. Só que teve um probleminha, criançada. Quando Ismael já estava grandezinho, né? Ismael já estava grande. Ismael via aquele bebezinho lá. Ele começava a ficar zombando do bebezinho. Ele ficava implicando
o bebezinho, o seu irmãozinho. E aí Sara não gostou daquilo, Sara não gostou de ver ele implicando com seu irmão. Então Sara disse para Abraão: Abraão, manda que esse menino e a sua mãe vá embora, porque eles não vão herdar a herança do meu filho. Então, aí ele mandou. Aí Abraão disse para Agar e falou para ela que ela tinha que ir embora, que não dava mais para ela ficar lá. Só que aí ele deu para ela um odre, né, com água e deu pão para ela ir para o deserto com o seu filho. Eles foram para o deserto. Só que quando eles chegaram lá no deserto, a água acabou, o pão acabou, né? E aí ela ficou triste, a Agar. Então ela foi lá para um canto, para uma árvore bem longe do seu filho, deixou o filho dela numa árvore, deixou ele próximo à árvore e disse e saiu de perto. Quando ele saiu de perto, ela saiu de perto, ela ficou pensando assim: agora meu filho vai morrer, eu vou morrer, porque vamos morrer de fome. Mas não foi nada disso que aconteceu, porque Deus falou com ela. E Deus disse: mulher, por que choras? E aí ela disse: porque eu e meu filho a gente vai morrer. Eu deixei meu filho para morrer sozinho. Só que aí Deus disse para ela que não, que Deus ia cuidar dos dois. Deus ia cuidar dos dois e que o filho dela ia ser um grande guerreiro. Que o filho dela ia ter uma grande nação, que da descendência de Ismael iria vir uma grande nação também. Assim como ia vir da descendência de Isaac, uma grande nação, da descendência de Ismael também iria vir uma grande nação. Por quê? Porque eram 2 filhos de Abraão. Se Deus prometeu para Abraão que ia dar uma grande nação para ele, então tinha que ser através dos 2 filhos. Então os 2 filhos deram uma grande nação para ele. E foi isso que aconteceu, criançada, na história. Deus cuidou de Agar e do seu filho. Deus foi muito bondoso com ela, mesmo ela sendo egípcia e Abraão sendo israelita, judeu. Mas ele cuidou muito bem. Então a gente, criançada, a gente tem que confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, Deus ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu para nós, tá bom? Então a aula foi essa. Um beijão para vocês e a gente vai se encontrar agora ao vivo. Um beijão, tchau, fiquem na paz.